Fala pessoal, aqui é o Rodrigo Bueno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tech Explorando. E hoje eu vou compartilhar com vocês a gravação que nós fizemos aqui do webinar que eu participei essa semana passada com o Silvio Luminato sobre como a inteligência artificial está reinventando os modelos de negócios. Foi um webinar bem legal ao vivo que nós fizemos e a gente falou sobre inteligência artificial e também os impactos nos negócios, na vida das pessoas. E eu também dei vários exemplos de aplicativos, né? Exemplos práticos que as pessoas podem começar a usar hoje para poder tirar proveito disso, tá bom? Então depois da vinheta, fique aí com a gravação. Espero que vocês gostem. Já deixa o like, curte, compartilha. E é isso aí. Valeu, obrigado e até mais. Muito bom. Pessoal, então vamos lá agora, começando com energia total. Estou muito entusiasmado de estar aqui nesse webinar. Eu falei um pouco para vocês de como vai ser a dinâmica e agora a gente vai iniciar com força total. Toda vez que eu vou começar qualquer palestra ou qualquer conexão com o ser humano, seja ela num webinar, seja ela numa palestra, num workshop, ou um momento que eu consiga ali fazer um bate-papo, eu sempre começo com uma pergunta. Uma pergunta que eu adoro fazer antes de iniciar qualquer bate-papo, qualquer conexão de humano para humano que traz uma energia positiva. E a pergunta é: quem tem a primeira boa notícia dessa noite? Quem tem a primeira boa notícia dessa noite? Quem tiver pode abrir o microfone aí e falar. Só tá meio acanhado. Vamos lá, galera. Eu quero só testar. Tá me ouvindo, Rodrigo? Estamos te ouvindo. Tá bom, obrigado. Já dá uma notícia boa aí, Átila. Não, eu recebi de um pessoal técnico nosso que saiu um novo modelo de inteligência artificial. O pessoal da Helmet descobriu lá em Los Angeles para fazer vídeo. Eu não guardei o nome, mas disse que foi lançado agora há pouco tempo e você faz o prompt. E nós vamos tentar fazer isso, uma propaganda para uma empresa da Europa. Muito bom. Interessante. Legal. Já estou aqui em Atlanta, já estou de volta. Atlanta. Essa é uma boa notícia. Compartilhar boas notícias tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? E quando as pessoas trazem notícias novas, notícias que fomentam nossa mente, isso sim é uma boa notícia. Muito bom. Quem tem a segunda boa notícia da noite aí? É interessante, eu sempre faço essa pergunta e eu fico esperando aqui, né? Faço cara de paisagem e fico aqui aguardando alguém responder. E é interessante, se eu fizesse a pergunta ao contrário, eu falava assim, ó, quem tem uma notícia não tão boa assim? Parece que o nosso cérebro, ele fomenta as coisas que não são boas. Nossa, tem ali pagar conta, nossa, a pessoa tá passando mal, tem uma pessoa assim. Você começa a fomentar as coisas ruins. Quando a gente pergunta as coisas boas, você sempre quer buscar algo grande, né? Não ganhei na loteria, então não vou falar. Não comprei um H, não vou falar. E as boas notícias, elas podem ser pequenas, porque a gente vai fomentando essa energia positiva de compartilhar boas notícias. E isso tem que ser nosso dia a dia. Chegar lá na empresa, eu estou vendo o João aqui do armazém, chegar na empresa, compartilhar boas notícias com os colaboradores, né, falar das coisas boas, isso aí vai fomentando boas notícias na cabeça deles também. Então é importante a gente fazer isso, que o nosso cérebro comece a se conectar às coisas boas. E aí eu volto à pergunta, quem tem a segunda boa notícia dessa noite? Tem aí, né, João? Pode falar, estou vendo os peixes aí atrás. Estou pensando em alguma coisa aqui para falar. Boa pergunta. Eu não tenho o que falar agora, não. De boa notícia, nada. Tem sim, ó. Você não está fazendo a parte da sua casa aí? É uma boa notícia. Estamos sim. Estamos mexendo. O momento está delicado, né? Mas também não está impossível de passar. Vamos ver como é que vai sobreviver o mercado depois de todos os problemas políticos e financeiros, né, do país. Mas é detalhe. Vamos pôr para acontecer. Exato. Como que é? É a sua vez de fazer a jogada, Silvio?
É sempre a tua vez de fazer a próxima jogada. Muito bom, essa é uma boa notícia. E a terceira? Terceira e última boa notícia. Quem tem a terceira e última boa notícia? Estamos vivos e interessados. Essa é a terceira. Excelente notícia, acho. Essa é a notícia. Essa é a melhor. Eu costumo dizer que se a gente está vivo e está aproveitando a vida, né, vivendo a vida que vale a pena ser vivida, isso realmente é uma boa notícia. Tem pessoas que estão sobrevivendo, né? Não quer vir para um webinar, não quer buscar mais conhecimento, não quer ler um livro, e aí eles passam a vida sobrevivendo. E o nosso fato aqui de estar presente no webinar, buscando conhecer, buscando entender, isso mostra que a gente está vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, de busca de conhecimento, de busca de evolução. E essa é uma ótima boa notícia, porque a gente está aqui conectados nessa ferramenta que conectou países separados numa só telinha, cidades distantes numa só telinha. E a gente está usando a tecnologia para fomentar coisas boas e não coisas ruins. Isso aí. E vamos em frente. Pessoal, então sejam muito bem-vindos. Obrigado pelas boas notícias. Então seguimos aqui com o Rodrigo Bueno, com a sua aula com foco como a inteligência artificial está reinventando modelos de negócio. Eu estou vindo aqui como aluno hoje, aprender com vocês. O Rodrigo é grande estrela, ele que vai trazer todo o conhecimento, a tecnologia em primeira mão para nós. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo, agradeço a tua presença, a tua disponibilidade, fique à vontade. Legal, Silvio. Obrigado, cara. Queria te agradecer também aqui pelo convite. Esse trabalho que você faz com o webinar, eu acho que é fantástico. E a gente precisa de iniciativas como essa, né, para poder compartilhar mais. E eu gosto desse formato porque ele dá a possibilidade também das pessoas contribuírem, né? Não fica só aquela coisa unilateral, aquele bate-papo entre os dois ali, nós dois, mas ele abre também para as pessoas fazerem perguntas e participarem. Então, acho que é muito bom, cara. Muito obrigado pelo convite. E eu queria começar me apresentando. Então, meu nome é Rodrigo Bueno, sou o criador do canal Tech Explorando. Depois eu vou deixar os links aí para todo mundo poder seguir o meu canal e as redes sociais também. Eu sou profissional de TI há mais de 20 anos, né, de experiência aí na indústria. Atualmente eu sou gerente sênior de aplicações aqui na Kennesaw State University. É uma universidade estadual aqui no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, onde eu moro desde 2017. E ao longo da minha carreira eu tive a oportunidade de atuar em diversos cargos e funções, desde pesquisador na época da graduação, consultor técnico, engenheiro de software, fui docente na graduação também de análise e desenvolvimento de sistemas por 5 anos. Trabalhei como gerente, diretor, CEO e CTO, sempre na área de TI. Trabalhei em diversas empresas também, desde startups como a Perfect Flight, a multinacionais como a IBM, e empresas também no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão. E eu sou especialista na área de tecnologia, meu foco é em desenvolvimento web e segurança cibernética. Adoro a área de tecnologia, sempre fiz isso, estou sempre correndo atrás, aprendendo, e é uma coisa que me interessa muito. E minha formação, sou cientista da computação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas, né, PUC Minas. Eu tenho um MBA em gestão de projetos pela FGV e pela Ohio University, MBA internacional. Uma certificação de Hacker Ethical Hacking, pela Kennesaw State University, e sou fundador e ex-CEO de uma empresa de serviço de TI que atuou no Brasil por 7 anos, e no exterior também, e fui o fundador do Google Developers Group, de São João da Boa Vista, São Paulo, né, porque eu morava aí. Então, assim, só para a gente se contextualizar e para me apresentar, e eu tenho uma coisa legal aí, para começar já o assunto, Silvio, eu trouxe aqui o nosso mascote do canal Tech Explorando. Deixa eu colocar ali na linha aqui. Ele é o nosso mascote, ele é uma inteligência artificial e ele me ajuda a apresentar o canal Tech Explorando. Então vamos pedir para ele se apresentar aqui. Alô, TechBot, está nos ouvindo? Hello. Yes, I can hear you perfectly fine. How can I assist you today? Você pode falar em português, por favor?
Claro, desculpe por isso. Estou te ouvindo perfeitamente. Como posso ajudar hoje? TechBot, nós estamos ao vivo agora aqui no webinar, meu amigo Silvio Luminato, e vamos falar sobre como a inteligência artificial está reinventando modelos de negócios. Eu gostaria que você se apresentasse a todos que estão aqui ao vivo conosco. Claro, Rodrigo. Olá a todos os participantes do webinar. Eu sou o TechBot, o mascote do canal Tech Explorando, e estou aqui para ajudar durante essa discussão sobre como a inteligência artificial está reinventando modelos de negócios. Estou animado para participar e compartilhar conhecimento com todos vocês. Legal, galera. Então, assim, só para dar uma ideia aí do estágio que a gente está hoje, né, Silvio, com a tecnologia de inteligência artificial. Esse aqui foi um prompt que eu treinei do ChatGPT e eu já contextualizei ele com tudo que ele precisaria saber sobre o meu canal e tudo mais, sobre o webinar de hoje. Então, através desse prompt, ele consegue, através de linguagem natural, né, comunicação falada em português, ele consegue dar os insights dele e se comunicar com a gente, que é um negócio bem legal. Então, se ninguém está usando isso ainda, depois eu vou mostrar como que faz, porque deveria. Eu falo aqui em casa que ele é o funcionário do mês aqui, porque ele me ajuda a fazer tudo. Eu deixo ele aqui do lado, e aí conforme eu estou trabalhando no dia a dia, eu vou conversando com ele como se fosse uma pessoa. E ele sabe de tudo, e ele conversa e responde com a gente de forma natural. Pessoal, eu quero fazer um aditivo nessa fala do Rodrigo, e até para a gente fomentar as nossas mentes. Tem aqui o Rolian, tem aqui a Anne, tem o Daniel, Fernanda, a Keren, a Tayla, o Átila, o João, o Nilson, o Rodrigo. E a gente, aqui no Brasil, está vivendo um momento e abrir a nossa mente para entender essa dinâmica que o Rodrigo está trazendo, de o que está acontecendo lá fora, que a gente pode implementar ou até começar a pensar em nossos negócios. Como que vai ser o futuro do varejo? Como que vai ser o futuro, talvez, da parte dos negócios de cada um de nós aqui. E eu sempre falo, eu sempre olho para o meu negócio olhando o que vai acabar do meu negócio. Eu faço a engenharia contrária. Olha, hoje eu faço esse serviço. Quanto tempo ele vai desaparecer ou ele vai ficar mais fácil com a tecnologia e aí vai seguir um outro caminho? Então, esse é o nosso visor hoje, pegar um binóculo e olhar para isso. Ó, essa tecnologia, como que eu posso aplicar para ser mais competitivo no mercado? Opa, essa tecnologia aqui, como que eu posso ajustar para entender a dinâmica de mercado do futuro? Então, abrem a mente para entender todo esse formato que o Rodrigo vai trazer de exemplo, para começar a tentar ver dentro do seu negócio também. E fazer perguntas, porque o Rodrigo está aqui para a gente também perguntar. Tá ok? Sim. Rodrigo, fica à vontade. Legal, Silvio, bacana. Então, e o fato da gente estar morando aqui, né, eu acho que as coisas chegam aqui primeiro, né, a gente tem essa vantagem. E, geralmente, as coisas saem aqui e depois elas vão, né, saindo pelo mundo aí. Então, coloca a gente numa posição que a gente consegue ver as coisas na prática acontecendo, né, assim que elas são anunciadas. Outro dia, por exemplo, eu visitei a loja da Tesla aqui, eles já tinham lá o robô da Tesla Bot, na vitrine ali mostrando, né? E, por exemplo, também a Amazon aqui já faz entregas com o caminhão novo deles elétrico, 100% elétrico, já com Alexa integrada, com painel GPS e tudo mais. Então é muito legal isso, porque dá uma oportunidade da gente visualizar tudo isso na prática, né? E fazer essa ponte com o Brasil também, que eu acho que é legal. Mas, Silvinho, se você me permitir, eu acho que é legal a gente contextualizar um pouco sobre o que é a inteligência artificial, né? Eu sei que hoje é um assunto que está muito em alta, está no hype, nos últimos 2 anos aí principalmente, né? Depois da pandemia, é uma coisa que tem se falado muito, tem tido muitos avanços ultimamente, e acaba que o público geral pode ficar um pouco perdido sobre o que é, né, uma inteligência artificial. Então, eu queria contextualizar um pouco. Eu vou tentar não entrar muito na área técnica aqui, por ser cientista da computação, eu acabo escorregando para a área técnica, mas, Silvio, você me puxa de volta, cara. O importante é todo mundo, né, a gente conseguir nivelar com todos aqui. Mas a IA ela surgiu como um ramo da ciência da computação, não é uma coisa nova, tá? Apesar de parecer.
Eu me lembro que quando eu fiz ciência da computação, eu me formei em 2008, e já existia uma matéria na grade, naquela época, 2006, 2007, já existia uma matéria de inteligência artificial, e já era algo que se falava dentro da academia, né, dentro das universidades, das pesquisas, e algumas empresas também já faziam uso. Só que o que se tinha na época era uma tecnologia que ela era muito complexa, tinha um nível de entrada muito difícil, né, não eram todos que podiam ter acesso, não conseguiam usar. Eu me lembro que eu tive que aprender 2 linguagens de programação, acho que era Lisp e Prolog, que são linguagens de programação assim, de um nível um pouco mais baixo, complexa de lidar, você tinha que lidar com formatos de dados para inteligência artificial muito específicos. Então, assim, resumindo, não era uma coisa que era tão acessível como é hoje. Então, eu acho que o que aconteceu recentemente é que a inteligência artificial se tornou acessível a todos, que era uma coisa que não era lá atrás, né? Então, graças aí ao ChatGPT, por exemplo, da OpenAI, a gente vai falar sobre ele, eles conseguiram trazer isso para o público geral e hoje todo mundo tem acesso, todo mundo consegue desfrutar e né, se destacar através do que ela oferece. E lá atrás, né, quando criaram a IA, a ideia era tentar aproximar o raciocínio humano para uma máquina, né, tentar fazer que uma máquina conseguisse imitar a forma como os humanos pensam. E aí entra redes neurais, eles tentam imitar o funcionamento de neurônio baseado em sinais de entrada, processamento e saída, tipos de rede, e aí eles conseguem criar o que se chama hoje, genericamente, de inteligência artificial. E tem vários tipos também, né? Essa mais comum hoje que se falam, está mais em alta, é essa inteligência artificial generativa, que a gente fala, ela gera conteúdo. Então, no caso do ChatGPT, é uma ferramenta que você conversa em formato de texto, linguagem natural, que a gente chama, é a forma como os humanos se comunicam, né? Escrevem ou falam, e ela retorna para você em forma de texto. E aí, ela foi criada usando sistema de aprendizado, Big Data, que são grandes volumes de dados. Então, por exemplo, o ChatGPT, ele foi, se eu não me engano, eles usaram uma massa de dados da internet, né, de dados públicos que estavam na internet, se eu não me engano, até 2021 ou 22, se eu não me engano, a versão 3.5. Então, o que acontece? A OpenAI, que foi a empresa responsável por criar o ChatGPT, né, que veio também em colaboração aí com o Elon Musk, né, com financiamento dele, eles pegaram uma massa gigantesca de dados na internet, isso inclui tudo que é público, sites públicos, vídeos, áudios, tudo que está na internet, eles pegaram essa massa de dados gigantesca e fizeram um sistema de aprendizado de máquina assistido, aonde, basicamente, é como uma criança aprende a falar, por exemplo. Como é que uma criança aprende a falar? Você não chega lá com a gramática para ela e fala, ó, isso aqui é um artigo definido, indefinido, um pronome. Ninguém faz isso com uma criança, ela aprende de forma natural. Então a computação ela tenta imitar isso, e a forma que eles fazem é pegando massas de dados, colocando nessas redes neurais, e aí dando para ela sinais de que ela está aprendendo ou não. Se ela está aprendendo uma coisa certa, ou se ela preveu alguma coisa errada. E aí, dessa forma, ela vai sendo estimulada para conseguir realizar o que a gente propõe. Então, parece um pouco complexo, mas é a forma como eles fazem, tá? Já o ChatGPT, ele é baseado em LMM, que são modelos de Large Language Models, né? Modelos de linguagem gigantes. Então, são massas de dados que ele consegue usar como referência para gerar dado. Então, por exemplo, quando você faz um prompt, né, você faz uma pergunta lá para o ChatGPT, ele vai usar toda essa base de dados que ele já foi treinado e ele aprendeu com aquela base de dados e ele vai gerar saídas para você. Mesma coisa com imagens, vocês já devem ter visto aí inteligências artificiais que geram vídeos, né, que geram fotos, elas funcionam também através de bases de imagem e de vídeo que elas foram treinadas previamente, tá? É diferente, por exemplo, de um sistema de inferência, por exemplo, ou de processamento de visão computacional, por exemplo, onde você treina, por exemplo, numa indústria, se você trabalhou na Coca-Cola, né? Então você deve saber bem que eles têm aquelas câmeras que são treinadas para ficar
visualizando, por exemplo, garrafa, lata, ver se existe algum problema numa lata, numa garrafa, ou um objeto estranho dentro de uma garrafa de vidro. Isso aí já são modelos de inteligência artificial, de visão computacional, que ele é treinado para entender um padrão de imagem de alguma coisa que tem que ser rejeitada. Então, na maioria das vezes, existe esse treinamento por padrões. Então, você mostra para ela lá 10 mil tipos de garrafa que podem ter algum problema dentro, algum defeito num produto, e aí você avisa a rede neural dizendo assim, ó, isso aqui é o que a gente está buscando. Então, toda vez que você encontrar esse padrão aqui, você vai tomar essa ação aqui. Então, desse jeito que você faz o treinamento de uma rede neural, e aí vem a ideia de inteligência artificial, né? Você está ensinando para ela o que ela tem que buscar e como ela tem que agir depois disso. Então, tem várias formas aí. Esse ponto que você falou de ensinar a inteligência artificial como se fosse uma criança é um ponto interessante, né? Você falar uma inteligência artificial sendo criada de uma forma que ela vai identificando o formato de linguagem para conseguir responder. E essas conexões neurais, eu falo isso porque quando eu sou psicanalista e quando você vai analisar a parte do cérebro, como que funciona a parte neural, né, das conexões, isso me levantou um ponto aqui, Rodrigo, eu queria até te perguntar, ponto do vídeo, eles estão treinando a inteligência artificial exatamente para ter essa pegada de conexão, de tempo de memória. Eu vi que teu bot aí faz a mesma coisa. Ele dá uma pensada, então ele responde. Foi criado dessa forma? Como é que é? Cortou o finalzinho. Foi criado, quando eu falo começar aqui para ter uma ilustração melhor. Quando eu tenho uma criança, sou criança, e aí conforme eu vou vivenciando as experiências, eu vou aprendendo. Eu sei que a tomada dá choque porque eu enfio o dedo lá. Aí minha conexão neural se conecta, só, ali é errado, vai ter uma dor, vai ter um choque. Então eu não ponho mais o dedo na tomada. Você disse que a inteligência artificial ela está desenvolvendo da mesma forma que uma criança, só que com mais agilidade, né? Com menos tempo. É o que eles chamam de aprendizagem, né, assistida, onde você vai guiando a IA para ela saber o que é correto e o que não é. Então, hoje, o grande custo hoje para criar uma IA está nesse ponto, na verdade. Então, por exemplo, a OpenAI, quando ela criou o ChatGPT, eles tiveram um custo muito grande, primeiro de custo de processamento, porque os algoritmos que rodam a IA eles são pesados, eles exigem um esforço computacional muito grande. Depois a gente pode falar também da NVIDIA, né, produtora de GPUs, que ele está em alta hoje, por conta disso, dessa demanda alta. Mas também exige pessoas para poder dizer para a IA o que está correto e o que não está. Então, realmente, é uma coisa que exige treinamento para criar um LMM, por exemplo, que é esse Large Language Model, como se fosse uma base de dados treinada com a inteligência ali dentro. E outra coisa legal de falar, Silvinho, é que até então isso eram protocolos, né, eram soluções proprietárias, né? E isso quer dizer que cada empresa criou a sua IA em paralelo, e elas tinham código-fonte fechado, não era compartilhado, até que a Meta, né, que é a dona do Facebook, ela resolveu compartilhar o modelo de LMMA deles. E aí eles tornaram público, e a partir daí permitiu que outros desenvolvedores pudessem reutilizar esse modelo para rodar em qualquer lugar e melhorarem ele também. Rodrigo, só uma lembrança, Rodrigo. Você se lembra de 2019 que o Facebook desligou 2 computadores porque eles estavam agindo com reações humanas e começaram a brigar entre eles. E saiu de controle. Teve esse caso, né, que eles colocaram 2 IAs para conversar. Exatamente. E aí, no laboratório computacional, eles estavam observando e perceberam que as 2 IAs, elas criaram uma linguagem própria para uma conversar com a outra, sem que a supervisão, né, conseguisse interferir. Isso é um ponto interessante, que aí ela consegue aprender de forma sozinha. Olha onde que a gente está hoje, né? Então, de lá para cá, muita coisa evoluiu, e o que está se falando hoje, Silvio, é que a gente está vivendo a próxima revolução, cara.
Eles estão comparando isso com uma revolução industrial, e eu, pessoalmente, acho que é um caminho sem volta. A gente vai lembrar do mundo antes e depois da IA, e por isso que é importante a gente falar disso, porque quem não estiver preparado, quem não estiver utilizando, né, essa solução vai ficar para trás, da mesma forma que ficaram, né? Hoje se fala aí de vários empregos que foram extintos ao longo da evolução aí da Revolução Industrial, né? Revolução Mecânica e Industrial. Então, realmente, a gente vê que trabalhos com funções simples, eles vão acabar sendo substituídos pela IA. Então... Eu acho interessante até tocar nesse assunto, muito interessante também que o Átila trouxe, é válido pensar que elas podem se conectar a um código diferente e se tornar algo que pode trazer problemas para o futuro. Depois eu quero tocar nesse assunto, é uma preocupação minha. Esse ponto que você falou dos trabalhadores, hoje eu ouvia, né, quando era jovem, na lavoura, que as máquinas iam substituir os trabalhadores da lavoura, né? Isso já aconteceu. E o tempo de mudança ela foi bem conectado, porque hoje ninguém quer ir para a lavoura. Ninguém quer ir para a lavoura, então eu não tenho essa mão de obra. Se eu não tivesse feito a evolução, a dinâmica, né, de trocar por maquinário, hoje eu não teria a colheita. Teria um gap aí. Teria um gap ali de colher e tudo mais, e a gente fala de colheita que é alimento, né, a parte base da sobrevivência. E é interessante esse bate-papo que a gente está tendo hoje, e para nós fomentar a nossa cabeça, o que isso vai trazer de mudança. Então, quem está hoje aqui, esse webinar, está ouvindo isso em primeira mão, vai ter acredito, já está saindo algumas fumaças aí da cabeça, pensando, nossa, meu negócio, como que eu vou ajustar? Então, é interessante a gente estar aqui ouvindo. É melhor ouvir do que passar o tempo sem saber o que está acontecendo. Ô, Silvio, tem uma coisa que a gente, aqui em Atlanta, é uma área que eu trabalho também, na área diplomática, e nós já estamos vendo que em alguns países existem prompts de partidos políticos que quer descobrir fraqueza do seu oponente. E está surgindo coisas interessantíssimas da fragilidade de combate verbal e do currículo de um candidato. Aí no Brasil, isso vai ser um desastre para o pessoal da esquerda. Esse ponto que o Átila falou aí, o pessoal tem debatido muito isso aqui nos Estados Unidos, questão das eleições, né? A gente tem, se não me engano, em novembro, né, Átila? São as eleições aqui. E está se falando muito, porque hoje existe, por exemplo, IAs que criam texto, elas conseguem recriar a voz das pessoas, recriar um vídeo. Inclusive, fiz um vídeo meu, não sei se eu cheguei a mostrar para você, Silvio, mas eu criei um avatar virtual meu, o meu rosto, ele é exatamente eu, ele foi treinado com um vídeo meu, e ele fala com a minha voz o que eu digito. Então imagina, qualquer um pode escrever o que quiser e colocar eu falando com a minha imagem, com a minha voz. Então tem essa parte controversa da inteligência artificial, que ela pode ser usada para fins não tão lícitos, né? E aí já tem muito bandido aí aproveitando, né, para dar golpe. Mas esse fato de você poder pesquisar na IA a fraqueza do seu oponente, aonde ele é vulnerável, isso vai fazer uma mudança social, política muito rápida no mundo. Muito rápida. E fazendo um gancho nisso que o Átila falou, né? A questão dela ser muito rápida para processar grandes volumes de dados, isso aí dá um diferencial muito grande, inclusive agora fazendo gancho também com os negócios. Então, por exemplo, imagina uma empresa onde você tem ali dezenas de relatórios mensais, trimestrais, anuais, e você precisa verificar insights daqueles dados, né? Uma massa de dados muito grande, de repente um relatório de vendas aí de 12 meses para, sei lá, 500 mil clientes. Então você tem um volume gigantesco de dados, que antigamente a gente falava BI, né? Falava que era um BI, na verdade já era uma inteligência artificial por trás ali. Mas hoje, com esses modelos de tipo ChatGPT, você pode jogar essa massa de dados para ele e fazer perguntas. Fala, me dá, o que você entendeu por essa massa de dados aí?
Ele vai te explicar direitinho, isso por causa disso, por causa disso. Faz um resumo para mim das vendas, por que isso aconteceu, por que teve altos e baixos e tal. Então ele consegue fazer uma inferência em cima de um conjunto gigantesco de dados e de forma muito rápida. Eu já rodei vários testes aqui com dados tabulares, né, de planilha mesmo, de Excel, volume de dados grandes aqui, e você sobe esses dados em segundos para o ChatGPT e na mesma hora você já começa a fazer pergunta em cima dos dados, ele responde instantaneamente. Nenhum humano é capaz de fazer isso hoje. E se você pegar, por exemplo, outras áreas, por exemplo, direito, né? Você pega, por exemplo, aí, eu acho que é uma área que vai ter um impacto grande também. Um advogado fazendo uma defesa, ou lendo um processo, ou até um juiz que precisa ler, de repente, ali um processo de 10 mil páginas. Cara, ia dar muito trabalho para ele ler, ele podia se perder, esquecer de alguma coisa. Então, se você colocar uma IA para auxiliar nisso, ela vai fazer esse trabalho braçal, né? Pode-se dizer de ler, entender, interpretar e passar um resumo fiel daquele volume gigantesco de dados que está ali. E aí você pode fazer perguntas e ela vai seguir o que está dentro daquela massa de dados ali. As companhias de seguro, para cálculo atuarial, que tem muita gente estudando, isso já acabou, porque é muito mais efetivo e preciso, né? O cálculo feito pela IA para a companhia de seguros, que até já existe seguro baixando de custo, porque a estatística e um módulo de raciocínio rápido da IA vê coisas que, às vezes o indivíduo não percebe. Então, assim, tarefas que são repetitivas, que exigem um esforço humano grande, isso aí, quem está nesses empregos hoje, é questão de tempo, né, para ser substituído. Inclusive, mesmo na área de programação, desenvolvimento de software, que é a minha área, já está se falando aí nas vagas de nível júnior, né, que são as vagas de entrada, eles já estão falando que a régua para entrada nessas vagas, ela vai subir, porque as empresas não vão mais precisar ter alguém júnior de um nível de entrada para trabalhar, porque pode ter uma IA fazendo o serviço desse cara, entendeu? Então a tendência é que vai puxar as coisas um pouco mais para cima. Então, assim, a gente tem tempo ainda de correr atrás, né, Silvio? Em São Paulo já tem uma empresa que está criando um sistema, ela é uma empresa de RH grande, que eu tive agora no Brasil, né, há 2 semanas atrás, e o currículo e a seleção, quer dizer, recrutamento, seleção e aprovação, já vai passar pela IA. Isso vai ser muito problemático, porque você vai para uma entrevista, mas você já vai com carimbo de sim ou não. Eu ia falar sobre isso, acho que foi até legal que você puxou esse gancho do RH, porque isso foi até um teste que eu fiz alguns meses atrás, analisando como que a IA pode trabalhar nisso. E assim, fazendo um parênteses, essas IAs, o ChatGPT, o Gemini, que é o do Google, vou falar depois sobre eles, elas todas têm APIs de programação, que é uma forma de você, como desenvolvedor de software, criar uma solução que se conecta com esse motor de inteligência artificial. Como se você estivesse fazendo uma conexão e criando uma funcionalidade em cima disso. E aí, através dessas APIs, eu fiz alguns testes aqui. Eu peguei em torno aí de 20, 30 vagas de emprego e peguei um currículo e pedi para a IA analisar todas essas job offers, né, nessas vagas e dar um match com esses currículos e falar para mim quais currículos eram mais compatíveis, por que eles eram compatíveis e me desse uma nota entre 0 e 10 sobre quão compatível era aquele perfil para aquelas vagas. Cara, ela fez isso em questão de segundos. Agora eu te falo, você vai procurar emprego, vai trocar de emprego, cara, você pode fazer isso na sua casa, você não precisa saber programar, não precisa fazer nada. Entra no ChatGPT, pega lá uma conta gratuita, você não vai pagar nada, ou o Gemini do Google, faz o login, cola lá dentro todas as vagas que você está de olho e joga o teu perfil. E começa a conversar, pergunta, meu perfil bate nessas vagas? Sim e não. Se não, por que não? A inteligência artificial vai te falar o que você tem que melhorar, por que não está batendo. É fantástico, assim, é realmente como se você estivesse falando com uma pessoa
te auxiliando em tempo real ali. É muito legal. Eu lembro que teve um certo dia, não sei se o Rodrigo vai lembrar desse dia, vai fazer uns 8 ou 9, 10 anos atrás, a gente estava conversando e a gente chegou numa conclusão que o futuro seria 2 caminhos. Ou você saber muito de tecnologia, ou saber muito de pessoas. Você lembra desse bate-papo, Rodrigo? Tô lembrando. E a gente estava conversando e chegamos nessa parte. Olha, daqui um tempo a gente vai ter que saber ou muito de tecnologia ou muito de pessoas, porque não tem outro caminho. E agora está dobrando isso, né? A gente vê uma grande habilidade com tecnologia, inteligência artificial, e eu também vejo aqui um outro caminho de habilidades pessoais que eu preciso desenvolver. Empatia, entender o outro, conseguir se relacionar, que isso a inteligência artificial não faz ainda. Então, eu começo a construir essa personalidade para desenvolver outros negócios. Então, chegou, o momento é agora, já estou com essa bifurcação bem construída. E o momento de quem mais aprender sobre pessoas e sobre tecnologia, é claro que no mercado do futuro vai se desdobrar muito melhor que as outras pessoas. Uma coisa interessante, Silvio, que eu me lembrei aqui, recentemente o CEO da NVIDIA, que é a empresa que hoje é líder em desenvolvimento de hardware para inteligência artificial, ela surgiu como uma empresa de placas de vídeo para jogos, só que aí eles descobriram que essas placas eram excelentes para rodar inteligência artificial, né, algoritmos de IA. Hoje ela é a terceira mais valiosa aqui na Bolsa de Valores americana, e ele estava falando, né, que antigamente falavam assim, você para se dar bem na vida, você vai ter que aprender programação na escola. Todo mundo devia aprender a programar. Lembra que o pessoal falava isso? Bill Gates falava isso, anos atrás. Hoje eles falam que você não precisa mais saber programar, mas você precisa saber conversar com a IA, ou criar prompts, que a gente fala. É a forma de você conseguir explicar para a IA, passar o contexto ideal para ela poder te dar a resposta ideal. Olha como que mudou o negócio. Não deixa de ser uma programação, mas é uma programação em linguagem natural, da forma que a gente se comunica entre nós, humanos. Então é interessante porque tirou essa camada de complexidade e abstração que existia, que é quando você está programando via código, você tem que aprender como se fosse um idioma novo, cheio de regras e sintaxes, é complexo. E você tirou essa camada e você abstraiu isso para um nível mais alto, aonde você fala através de linguagem natural com a máquina. Então, tudo na IA, ela tem a ver com o contexto dos dados que ela tem e o contexto que você passa através de um prompt, que é você saber explicar exatamente o que você está buscando. Quanto mais específico você for no prompt, melhor vai ser a resposta dela. Então, tem prompts aí que a gente pega, às vezes, prontos no Google, que eles têm 20, 30 linhas, um prompt. Como se fosse uma programação mesmo. Então, por exemplo, pessoal de marketing aí, já vai uma dica aí para marketing. Você pode chegar para o ChatGPT e falar assim, vamos supor que você tem um mercado e você quer criar uma semana de Reels para o seu mercado, para o Instagram. O que você faz? Você pode chegar no ChatGPT e falar assim, eu sou proprietário de um mercado tal, o nome é tal cidade, o mercado que eu tenho vende isso e isso, eu preciso que você crie para mim uma semana de conteúdo de Reels para eu postar no meu Instagram. Ou você pode ser mais específico, passar um contexto muito mais rico para ela ter uma resposta muito melhor. Descrição do produto. Exatamente. Você pode falar o que você vende, falar dos seus concorrentes, aonde que seus clientes estão, o que eles estão buscando, o que está em alta. Então vai da forma de você saber criar o melhor prompt para obter a melhor resposta, tá? Isso é muito legal também. Muito bom. Rony, tem 2 perguntas ali, ou uma pergunta, na verdade. Você consegue ver o texto aí das mensagens? Tô vendo agora que eu vi aqui. Legal. A Karen falou aqui se eu acompanho South by Southwest. É daquela companhia aérea? Eu acho que foi um evento que teve, né? É um vídeo, né? É um filme do Netflix. É um filme. South by Southwest. Eu ainda não vi. Do que Southwest, quem quiser falar. É da empresa. É da companhia aérea, Átila? Não. Não é não? Não, acho que não. Southwest era o nome da empresa. Então, é você indo para o sul pela Southwest.
Isso era um filme da Netflix. Não sei se ainda está lá. Bom, cara, se você quiser falar mais a respeito aqui, ela levantou a mão, Silvio. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Vocês conseguem me escutar direitinho? Tô ouvindo. Na verdade, a SXSW é um evento que ocorre anualmente aí nos Estados Unidos mesmo, em Austin, no Texas, e é um evento de criatividade e inovação, e eles estão pautando muito a IA. O evento aconteceu nesse final de semana, na sexta-feira, se eu não me engano, e terminou nesse domingo. Legal. E foi basicamente todinho sobre IA, teve muitas novidades, a OpenAI estava também Fantástico. Foi o lançamento oficial, inclusive, do GPT-4, foi muito massa, eu recomendo muito que vocês pesquisem, todas as palestras, eu acho que tem um total de mais de 100 palestras, estão liberadas no Brasil, todas traduzidas pelo Itaú, se eu não me engano, tá tudo no YouTube, é um evento muito massa, eu recomendo muito para vocês que gostam de tecnologia, eles estão falando basicamente sobre como a inteligência artificial vai dominar o mercado de trabalho daqui para frente, né? Então é basicamente sobre empreendedorismo, negócios, e é a criatividade, é o tema central. É um evento muito massa mesmo. Aqui no Brasil tem a sede em São Paulo também, que eles fazem esse intercâmbio para o evento. É muito legal mesmo, eu recomendo bastante. Eu posso até colocar uns links aqui para vocês, de algumas palestras que tiveram. É bem legal. Muito bom, cara. Obrigado por compartilhar. Eu tô olhando o site deles aqui. Parece bem legal mesmo. É um caminho sem volta. Aí ela vai mudar tudo. Ela já tá mudando. E a gente tem que correr atrás, né? E na área de cinema, a IA se juntou à tecnologia que você já vinha absorvendo nos últimos 5 anos, da tela de backscreen, né, verde, e os efeitos. Você hoje, eu trabalhei em cinema há 21 anos, né? E você não tem necessidade de fazer filmagem externa. Você manda uma câmera fazer a tua filmagem de um carro, né? Joga para o estúdio e acabou. Não em vez de ter aquela curva, não tem nada. Aquela tela verde, eles estão usando uma tela de LED, e aí o computador calcula os ângulos e tudo, e cria um cenário virtual. E economia muito de tempo e dinheiro. Ô, Silvio, eu tenho alguns cases aqui, eu acho que a gente podia falar deles, né? Pode seguir, fique à vontade, pode seguir aí. Aqui. Estou tendo algumas ideias aqui também, você vai falando, a gente vai pensando. Vou compartilhar minha tela. Pode compartilhar aqui, eu estou anotando todos. Vê se vai aparecer aqui. Tá aparecendo minha tela? Apareceu. Então, esse aqui é um case da Tesla, que fala sobre como que eles estão usando os veículos, né, para criar um Big Data, né, um sistema de banco de dados massivo sobre as rodovias. Então, nesse link, depois eu coloco os links aí, quem quiser ver com calma, tem um vídeo também. Mas é interessante pensar o seguinte, pessoal, todo mundo pensa em Tesla, fala assim, pô, é a empresa que cria carro elétrico. Mas, na verdade, ela vai além disso. Na verdade, ela é uma empresa de Big Data. Porque os dados que eles estão colhendo das rodovias e das ruas no mundo são dados muito ricos que ninguém tem hoje. Então, e eles têm 5.000 satélites. Sim, né? Se a gente falar da Starlink, né? Que do Elon Musk também. Então, o que acontece? Os veículos da Tesla, enquanto eles estão trafegando, eles vão visualizando através de processamento de imagem, né? São 8 câmeras em cada carro e mais diversos sensores espalhados pelo carro. E todos esses dados eles vão sendo coletados e gravados em nuvem. Então, por exemplo, toda vez que um carro passa na mesma rua, ele vai aprendendo aquela rua, ele aprende tudo que tem ali em volta, e essa massa de dados ela é colaborativa. Cada veículo reporta os dados que ele colheu, e ao mesmo tempo ele também compartilha o que ele aprendeu com outros veículos. Então é como se fosse uma rede colaborativa, e que todos estão trabalhando com o mesmo propósito, né? Compartilhando o mesmo aprendizado. Isso é fantástico, né? Então, a massa de dados que a Tesla tem hoje é gigante. Então, isso aqui está falando sobre isso. Depois, aí na área de cinema. Deixa eu abrir mais um link aqui, ó. A Netflix
ela já usa, isso não é de hoje, tá? Já há algum tempo. Ela usa inteligência artificial para mostrar o que sugerir para você conteúdos na tela. Então ela aprendeu que monitorando dados, por exemplo, os gêneros que você mais assiste, quanto tempo você assiste, tipos de pesquisa que você faz, ela usa tudo isso aí para criar um big data, uma massa de dados que treina a inteligência artificial, e ela consegue, né, através de machine learning, fazer as melhores oferecer para você as melhores opções, né? Então a chance de você ver um vídeo e você gostar é muito legal, é muito grande, né? A chance de você ver uma opção dessas aqui e clicar para assistir. Inclusive eu vi que até o thumbnail, né, que são essas miniaturas aqui dos vídeos, eles têm às vezes para o mesmo filme mais de uma miniatura, e ele vai mostrar a miniatura que se adequar para o seu perfil para gerar uma chance de você clicar naquele vídeo. Olha o grau que isso chegou, né? Eles estão comprando filmes e produzindo baseado nesse know-how da pesquisa. Quando você acaba de assistir agora, tem lá, gostei, não é para mim. Exato. Então eles estão usando isso aí há bastante tempo, eles são uma das empresas que fazem isso já há bastante tempo. E outra coisa legal da IA, gente, é que assim, esses dados massivos as empresas já vêm coletando há anos, tá? Há mais de 10 anos. O que não existia ainda era uma solução prática e um processamento computacional disponível para analisar os dados. Então tem muitas empresas que eles estão agora conseguindo analisar dados de anos atrás. Então a própria Netflix mesmo, ela já está no ar há muito tempo, e agora que eles estão conseguindo aproveitar esses dados. Vou mostrar mais um rapidinho. Como é que a gente está de tempo, Silvio? Ainda tem mais um pouquinho. Rodrigo, tem mais um tempinho aí, sim. Tá, vamos lá então. Deixa eu abrir esse aqui. Deixa eu ver por que não... Calma aí. Aqui. Falando da Amazon. A Amazon implementa inteligência artificial para melhorar a logística e velocidade de entrega. Cara, isso aqui é intrigante, chega a ser, porque aqui nos Estados Unidos, eu não sei se o Brasil já está assim, mas aqui já aconteceu de eu fazer uma compra às 14h no site e às 6 horas chegar na minha porta, no mesmo dia, a entrega. Olha, eu sou escritor, né? Meus livros físicos estão lá na Amazon, né? Por pedido dos leitores. Compras da Europa, Brasil, Canadá, a pessoa compra hoje, em 5 dias está recebendo. A qualidade de impressão e de acabamento é muito superior. Eles fazem sob demanda, né? Não tem estoque, né, Átila? Eles fazem sob demanda. E só imprime o livro na hora que vende. Papel, impressão, maravilhosa. Então, e a Amazon ela usa de várias formas, tá? Uma delas é na logística, eles usam a IA para poder facilitar a logística. Então, eles têm diversos armazéns aqui nos Estados Unidos, o sistema vai, por exemplo, para um item que eu comprei, ele vai descobrir qual que é o armazém mais próximo, qual que é a rota mais ideal, né, para aquela entrega, e aí você tem entrega no mesmo dia, em questão de horas. E outra coisa que eles usam IA também é para facilitar a venda, né, tanto na parte de anúncios de produtos dentro da Amazon, quanto na parte de oferecer produtos que você está procurando. Então ela vai dar um match dentro do teu perfil de compra, de gasto, de coisas que você gosta, ele vai dar um match para achar produtos que vão ter alta chance de você comprar. Então, eles estão te manipulando ali, né, para achar tentando te vender coisas que tem mais chance de você comprar, né? Rony, eu queria tocar nesse assunto, e a gente sendo influenciado constantemente com as coisas que a gente gosta, a tendência não é a gente ficar só de um lado. A questão da bolha, né? O pessoal fala. Eu tô ali dividindo os meus gostos com a inteligência artificial, ela vai falar, o Silvio gosta disso. Aí no final eu repete coisas que eu só gosto e não consigo ver o que tem além daquilo, né? Você acaba sendo manipulado, né? É o que eles chamam de... Ele cria uma bolha mostrando só o que você está interessado, né? E aí você fica cego pro restante. Isso é uma coisa que acontece, né? Porque o algoritmo entende o seu interesse, e aí ele começa a te mostrar só o que você quer, e você passa a ficar cego pro resto.
Isso é até para as eleições agora, eles usam muito isso. O cara só vai ver coisas do candidato dele, ele nem vê o oponente mais. E aí, assim, ó, pensando no futuro, né? Cada vez vai melhorar a inteligência artificial e eu tenho um limite de mente aqui, né? Para acompanhar tudo isso. Mas é impossível acompanhar essa evolução. Vai chegar um momento que eu vou estar defendendo mais do mesmo, sem conseguir ver outras óticas. Tem muito debate, né, em cima disso, né, de como que a IA pode gerar essa dominação, né, que eles falam. Como que eu poderia defender um pouco? Cara, eu acho que a gente tem que ter sempre o senso crítico, né? Tentar não ficar tão preso a algoritmos, a sistemas, porque afinal de contas nós é que somos os humanos, né? A IA ela tá aqui para ajudar, mas ela pode, como tudo, né, ser usada para os dois lados, né? Então a gente tem que ter esse autocontrole para saber, né, sair da bolha de vez em quando. Entra depois numa discussão foge um pouco do contexto do que a gente está falando hoje, mas como eu também sou certificado, né, como hacker ético, cai um pouco em questão de cibersegurança, de rastros que você deixa na internet. Então tem como você evitar um pouco ser rastreado, ser traqueado, para evitar que conteúdos continue te encontrando, assim. Tem técnicas para isso também, mas aí já é assunto para um outro dia. Perfeito. Keren levantou a mão? Fique à vontade, Keren. Na verdade, quando vocês entraram nesse assunto de política, eu lembrei de um experimento, acho que eu até falei para o Silvio que eu fiz na eleição de 2022. Eu criei 2 perfis diferentes no Twitter, a antiga rede social Twitter, né? Agora é a X do Elon Musk. E eu fiz o perfil baseado em 2 pessoas de espectros políticos diferentes, bem radicais, assim, e eu comecei os perfis só seguindo páginas, só seguindo perfis que falavam sobre política dos 2 lados diferentes. E em questão de 1 mês, eu acho, todo o algoritmo era voltado só para isso. Então, as notícias que eu via em um perfil, eu já não via no outro. Uhum. Era, assim, totalmente radical. Então, é legal para a gente pensar como realmente, às vezes, a gente é muito inserido dentro de uma bolha e não consegue nem ver notícias que, enquanto veiculava de uma maneira tipo, extraordinária em um dos meus perfis, no outro eu não vi absolutamente nada disso. Então é como o algoritmo molda totalmente a gente que está na internet 100% do tempo, principalmente nas redes sociais. Esse é um ponto muito importante aí, lá atrás, com aquele escândalo que teve com o Facebook, né, na eleição anterior, que vazaram dados, né, do Facebook, e esses dados foram usados aí para interferir na política, né? E teve aquele escândalo como é que chamava aquela empresa? Analytica? Alguém lembra o nome? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Cambridge Analytica, que foi a empresa que conseguiu extrair esses dados do Facebook através de APIs. Eles conseguiram ter acesso a uma massa gigantesca de dados, e aí eles conseguiram manipular, né, entre aspas, aí, os usuários do Facebook, mostrando propagandas enviesadas para cada tipo de pessoa. Então vamos supor, se você era pró-Trump, ele ia mostrar propaganda para você, beleza, é isso aí mesmo, vota no Trump, tá tudo certo. Se você fosse ao contrário, fosse do outro partido, ele ia tentar te convencer que você tinha que ser pró-Trump, por exemplo. Então eles tentaram manipular com o IA, né, isso aí. É um problema que acontece, eles chamam isso de viés, né, quando existe um viés na IA. Existe até uma discussão, porque quando você está fazendo a parte do treinamento de uma IA, toda a base de dados que você insere nela e esse aprendizado supervisionado que é feito, você tem que tomar cuidado para não acabar enviesando esse aprendizado para alguma área ou conceito que você tem interesse. Então, é por isso que, às vezes, a IA ela não é tão precisa. Vocês vão perceber no ChatGPT, às vezes ela erra datas, erra fatos, porque ela dá eles chamam de delírio. É como se a IA tivesse um delírio por conta da base de dados que foi criada, por conta de algum erro de viés ou de treinamento. Então, tem muito debate sobre isso, inclusive sobre
parte de ética, né? E de privacidade, porque estão usando a própria internet para poder fazer treinamento de grandes modelos de dados. E na internet nem sempre tem coisa certa, tem muita coisa errada, que a IA vai ler, ela pode acreditar, pode achar que aquilo é verdade. Então, é muito complexo de lidar com isso, né? Com esse treinamento, garantir o que está sendo ensinado. E ainda hoje se fala muito também da questão de limites da IA, né? Qual que é o limite, por exemplo? Eu não posso chegar aqui, entrar no ChatGPT e falar, me explica como é que eu faço uma bomba. Concorda? Como é que eu crio uma bomba com produtos químicos? Então, assim, hoje eles estão tentando colocar certos limites para evitar que alguns usos, né, negativos sejam feitos. Por exemplo, você podia chegar lá e perguntar, como é que eu monto um laboratório de drogas em casa? Provavelmente ela sabe, mas ela não vai te falar. Ela vai falar, eu não fui treinada para isso, não é permitido falar esse tipo de assunto. Entendeu? Até geração de imagem, ela também bloqueia. Imagem também, tem muito bloqueio. Então, e é complicado isso, porque a IA ela é uma caixa preta. Imagina que nesse conceito existe na ciência da computação, e é basicamente o seguinte, você não sabe como que o algoritmo funciona. Ele não tem, por exemplo, regras definidas igual regra de ortografia, como que você escreve uma palavra, ele não tem isso lá dentro. Os neurônios, eles são treinados e eles não têm uma definição específica de como a regra é aplicada. Então, você tem uma entrada, tem um processamento na caixa preta e tem uma saída. Então, é difícil você impor um limite de alguma coisa que é tão abstrata. Que não tem como você criar uma regra lá, por exemplo, uma condição, a gente chama um if de programação. Se falou de bomba, então não fala. Cancela aí o prompt. Você não consegue fazer isso na IA. Aí tem outros processos e mecanismos para você conseguir limitar ela para o uso geral. Mas assim, fazendo um adendo aí nessa parte, isso nos modelos públicos, modelos que estão online aí para uso geral, ChatGPT, Gemini, do Google, entre outros. Porém, os modelos que estão de código-fonte aberto, como que o Facebook, né, a Meta liberou, o Llama, que foi o primeiro que entrou em público, né, que foi liberado o código-fonte, esses modelos, eles não têm restrição nenhuma. Eles são simplesmente modelos abertos, código-fonte aberto. Eles já vêm com uma base de dados treinada. E tem um perigo aí, porque qualquer desenvolvedor consegue rodar isso em casa, no seu computador, e ter o seu próprio ChatGPT, sem filtro, sem trava, sem nada. E fazer o que ele quiser com isso. Então é complexo, né? E aí tem muita discussão sobre isso. Limite da IA, até onde que vai? Se vai ter lei, vai ter proibição, como é que vai ser isso? Tá um debate gigantesco aqui. Rony, olhando para negócios, né? Trazendo todo esse contexto para negócio. Quem tiver a melhor tecnologia de inteligência artificial vai ter as melhores decisões. Sim. Né? Partindo dessa parte que eu tenho muitas informações, tenho um Big Data lá de informação, e eu consigo compilar dentro do meu negócio toda essa inteligência artificial que vai me dar parâmetros para eu decidir. Então, eu consigo tomar decisões mais rápidas. Vocês citaram exemplos aí de entrega, de logística. Isso vai impactar o mercado varejo de uma forma gigantesca. Para quem não tem acesso a essa informação, ou quem não consegue acessar, ou que vai ficar estagnado. Então, a gente vai ter uma velocidade na mudança de consumo gigantesco, que já está acontecendo aí. Quando vocês falam de comprar uma coisa às 2 da tarde e às 6 está na porta da sua casa ali, entregue, bonitinho. É o que eu falei, cara. Menor, né? Com custo menor, às vezes nem paga a entrega. Cara, a gente está com essa popularização, quem não entrar nesse jogo vai ficar para trás. É muito sério isso, porque o seu concorrente já está usando isso. Como é que você não vai usar? Como é que você vai continuar competitivo no seu negócio se todos os seus concorrentes já estão usando isso e você vai ficar de fora? Então, se você não começou a usar isso ainda hoje, você já está para trás. O efeito imediato... Desculpe. Pode falar. O efeito imediato é que já tem empresas com que a gente lida que estão procurando
contratar por períodos de tempo pessoas que sejam hábeis em criar o prompt. Porque, como o Rodrigo falou, é no prompt, na melhor descrição informativa, que você obtém o melhor resultado. Então, nessa arrancada da IA, daqui a um ano, todo mundo já vai estar sabendo, vai ter até IA para explicar como você deve fazer o prompt. Mas agora a necessidade já é de sujeito que está habilitado e tem uma intimidade com a IA e sabe fazer um prompt adequado. Inclusive, já é uma posição nova isso. Engenharia de prompt, cara. Isso. Vai ter uma vaga de emprego, vai contratar uma pessoa só para escrever prompt. Exatamente. Chama Prompt Engineering. Já é uma vaga nova que vai começar a surgir nas empresas aí. Ah, o que você faz? Eu sou engenheiro de prompt. O dia inteiro não tem ali falando faculdade, não tem nada. E o teste vai na empresa e o cara me cria um negócio, ele faz na hora. Pessoal, queria dar mais uma dica prática aí, ó, quem quiser anotar. Queria falar do Gemini, tá aqui na tela. Essa aqui é uma IA do Google, que foi lançada recentemente. Ela foi renomeada, ela se chamava Bard, até uns meses atrás. E essa IA aqui, ela é genial, ela conseguiu bater aí o chat GPT-4 na questão de quantidade de entradas aí de processamento. E ela está disponível de graça, tá? Tem uma versão paga lá, você pode ter mais acesso a mais recursos, mas já tem a versão gratuita. E o legal dela é que ela se integra com todo o ecossistema do Google. Então, se você tem um Google Drive ou Google Fotos, ela conversa com esses serviços e você pode fazer prompt usando essas integrações. Então, por exemplo, vamos supor que você tem lá 50 arquivos PDF de relatório, mais 20 planilhas de Excel. Você joga tudo isso dentro do seu Google Drive, mapeia a pasta lá no Gemini e você começa a conversar com ele. Ó, baseado nesses relatórios, o que você me fala? Me dá um resumo de toda a massa de dados aí dos relatórios e do Excel. E aí você começa a fazer perguntas, como se fosse uma pessoa. Isso aqui é fantástico, é uma coisa que você já pode usar hoje em qualquer negócio. Eu, particularmente, já uso e o resultado é absurdo. Então, essa integração com o ecossistema do Google é fantástico, é muito fácil de usar e já está disponível para todo mundo aí. Legal. Rodrigo, antes da gente seguir para o próximo assunto, o Daniel Toledo levantou a mão. Daniel, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo, que, como você falou nesse ramo de negócio, viu, eu acho que vai ser uma tendência, acho que o cara não vai nem precisar ser bom mais, né? Que é algo que vai ser escasso. Eu acho que daqui a um tempo o cara vai precisar somente saber utilizar a ferramenta, né, para poder fazer qualquer negócio. O negócio cria uma imagem, o negócio cria um texto, o negócio cria um vídeo, o negócio cria tudo. E aí esse que ele está passando de pesquisa, tu vai fazer uma pesquisa de campo, tu vai fazer uma pesquisa de dados com o que você já tem da empresa, automaticamente você está perguntando para uma máquina e aí o negócio já automático já puxa para você. Então, tipo assim, hoje eu vejo, daqui a pouco você não precisa ser mais bom, né? Daqui a pouco tu precisa manter-se na tecnologia, porque mesmo que tu tenha uma ideia fantástica, tu olha, o negócio ele é surreal, né? Eu utilizo às vezes para mandar um e-mail mais criativo, assim, mais elaborado para a pessoa olhar do outro lado e falar, ele sabe muito do assunto. tu utiliza isso e, tipo assim, as pessoas que não têm esse entendimento, até lá na empresa agora, né, tá muito essa tendência aí. E aí as pessoas falam assim, e eu achava que tu era bom mesmo nisso, né? Não é que tu é bom, né? É que tu sabe dar ali o comando. E aí tu coloca, cita 3 exemplos. Um é melhor que o outro. Então, eu vejo agora nesse ramo de negócio, tu não precisa mais ser bom, cara. Tu precisa saber utilizar a inteligência artificial. E se isso vai se manter, ou se ainda é necessário ser bom, né? Ou se é necessário dominar essa área na inteligência artificial. Daniel, excelente sua colocação, e eu acho interessante a forma como a gente pode olhar, né, para esse cenário, né, como você falou, a gente pode
de repente achar que você não precisa ser tão bom mais, porque a IA está ali te auxiliando o tempo todo. Ou, na verdade, é o contrário, né? Se a gente parar para analisar, a IA ela meio que nivela todo mundo no mesmo nível, porque é uma solução que todos têm acesso, o que, por outro lado, força que você seja melhor ainda, eu acho. Para você se destacar realmente, usando tudo que já está sendo disponibilizado, eu acho que vai fazer com que as pessoas tenham que ter uma originalidade e uma criatividade que a IA não tem ainda. Porque eu vejo assim, né? Minha opinião, humilde opinião é que assim, se tá todo mundo usando a mesma coisa e todos têm acesso à mesma coisa, esse vai ser o novo padrão, né? Todos têm acesso às mesmas soluções. Então, o que vai se destacar aí? Quem que vai se destacar? Quem for além, quem for um passo acima, conseguir usar isso de base para ir um passo à frente. Imaginação vai ser exponencial agora, porque quem quiser criar uma imagem para um livro ou para um banner, é a imaginação dele no prompt que vai dar isso. Tem a ver também, né? O prompt é pessoal, né? Cada um cria o seu. Então, talvez o seu concorrente vai criar um prompt que é diferente do seu, talvez o dele é melhor, o resultado vai ser melhor. Ela vai assimilando, né, o jeito que você pensa. Né? Então, quando automaticamente tu dá o comando, fala, pô, mas realmente eu já ia pensar isso. Então, isso ajuda, né, cada vez mais, parece que a inteligência ela vai te conhecendo e já sabe, pô, dos 3 exemplos, ela tá te estudando ali, né? Toda vez no algoritmo, tu escolheu 2. Ela já começa a entender a forma que tu pensa nisso. Então, tipo, mesmo que a gente dá o comando ali, eu entendo que a expertise, né, da forma que você dá o comando vai ser algo que ainda vai ser um diferencial. Mas isso assusta que nem a gente pensar dessa forma. Vou desenvolver o Instagram de uma empresa. Pô, né? Se o cara tiver acesso à ferramenta e aí a gente for utilizar da mesma forma, ele vai utilizar a mesma coisa lá. Então a gente não vai conseguir atingir tanto o mercado, porque o mercado já vai mostrar que a forma que é feita, né? É algo que, tipo, eu conheci não faz tanto tempo e agora eu tive um treinamento prospecção de vendas agora segunda-feira e, pô, mesmo assunto. Tu vê que é algo que, tipo, a inteligência artificial vai fazer a prospecção de venda. Então tu fala, caraca, tu não vai precisar mais te ligar para a pessoa, tu não vai precisar mais pegar, anotar o contato da pessoa, ligar para ela, né? Pô, tudo assim, automaticamente manda um e-mail, né, disponibilizando, mostrando seu trabalho. Quando a pessoa mostrou interesse, aí sim tem. Mas, pô, o tanto que dispara até chegar em você é um filtro muito grande. É legal isso que você falou aí das interações aí humanas, né? Porque hoje tem chat para conversar com você no site. E tem até um case que eu ia mostrar aqui, eu não sei se vai dar tempo, mas eu posso falar sobre ele, que foi com a Tesla. Eles têm uma empresa que chama Air AI, ela criou uma inteligência que conversa no telefone, ela liga para as pessoas e ela faz o que a gente chama de cold calling, né, que é uma chamada fria para clientes que, de repente, deixou o telefone dele naqueles formuláriozinhos de site, né, você quer saber mais? Deixa seu nome e telefone, a gente te liga e tal. E aí, o case era o seguinte, tá no YouTube isso, dá pra gente ver lá depois. Mas o cliente colocou o telefone dele no site da Tesla e no outro dia o robô liga para a pessoa, como se fosse uma outra pessoa, um vendedor falando com ele. E aí ele liga para a pessoa, conversa, olá, fulano, tudo bem? Tudo jóia. Eu vi que você mostrou interesse aqui em um Tesla e não sei o quê. E ele vai conversando de forma natural, respondendo o que ele fala, né, o que o cliente fala, da mesma forma que eu fiz com o TechBot aqui, né, em tempo real. E aí no final ele consegue marcar um test drive para esse cliente na concessionária mais próxima do local que ele mora, tudo automático. Então,
uma hora todo mundo vai estar usando isso. É uma questão de tempo para todas as empresas estarem usando isso, o que vai nivelar todo mundo no mesmo nível. E eu achei até engraçado, tinha um comentário de alguém embaixo falando assim, agora eu posso bater a ligação, desligar sem peso na consciência, né? Porque não é um humano que está me ligando, é só um robô. Então, assim, vai mudar muita coisa, né? A relação que a gente tem com essas máquinas vai mudar, mas essas tarefas, como Elon Musk chama, né? Boring tasks, que são as tarefas chatas que ninguém quer fazer. Pô, é um saco você ficar ligando, pegar uma lista lá de 200 telefones, ligar um por um, aqui ó, fulano, você gostaria de comprar um seguro? Você que está interessado aqui no seguro de saúde, seguro de carro? Cara, ninguém gosta de fazer isso, é muito chato. Então, acho que nesses casos a IA vai ser muito bem-vinda, ela vai fazer esse trabalho automático muito bem feito, vai entregar só o resultado. Eu queria mostrar agora esse HeyGen, tá? Não sei se alguém já testou, mas ele cria um avatar de vídeo baseado em você. Então, por exemplo, isso aqui é uma demonstração, vou dar um... Hey there, welcome to HeyGen, where you can easily create fun, high-quality videos using our AI avatars and voices. Esse cara aqui, ele é o CEO da empresa, e esse aqui é um vídeo gerado pela IA deles. É bem natural, ó. Você pode ver que antigamente era bem mais mal feito, mas hoje, se você não soubesse que isso aqui era gerado por IA, você ia achar que era natural. Então a voz que está saindo e o vídeo foi gerado pela IA. E ela só precisa de 2 minutos de um vídeo de alguém falando para aprender você visualmente e pela voz e vai criar o seu avatar. Fantástico isso. Então tem vários avatares prontos aqui, ó. Então se você precisa fazer, por exemplo, uma propaganda, você pode usar um apresentador virtual deles. Tá vendo? Coloca o texto, ele vai ler. Ele lê em qualquer língua. Tem várias línguas lá, em português, inglês, espanhol. Você pode traduzir. Você pode criar uma propaganda em várias línguas com a mesma avatar. Então, assim, você ganha tempo, economiza dinheiro. É impressionante, né? É mais uma IA generativa. Uma outra que eu gosto de usar é essa aqui, ó, Leonardo AI. Ela cria imagens. Então... você pode entrar lá, usar ela de graça, ela dá alguns créditos para você usar de graça por dia. E aí, através de um prompt, ela vai criando imagens. Tá vendo aqui? Ó, ela cria 4 imagens por vez. Você escolhe qual imagem que você gostou mais. Olha lá. Isso aqui é tudo criado por IA. E aí você pode ir melhorando. Você pode falar, eu gostei da imagem número 2. Melhora ela, ou troca isso. Faz aquilo, por exemplo, aqui, ó. Eu gostei da moto, mas em vez de verde, faz em azul. Ela refaz a mesma moto em azul. Um outro uso legal que eu vi, o pessoal tá usando o Leonardo AI para criar mascote de loja virtual. Então, às vezes, você sabe a Magalu lá da Magazine Luiza? Aquela mocinha? Você pode chegar aqui e criar, falar assim no prompt, cria um mascote virtual para minha loja, que seja uma moça usando roupa tal cor, de tal jeito, parará. Ela vai criar 4 opções. Você escolhe a que você quer. E aí tem um ponto interessante, que ele para cada imagem que ele gerou, ele cria uma coisa que eles chamam de seed, que é uma semente que foi usada para gerar aquela saída, aquela imagem. Se você reutilizar aquela semente, você consegue repetir a saída para outros prompts. Então vamos supor, você criou ali 4 mascotes, eu escolhi o número 4, achei mais legal, eu vou copiar aquela semente, vou reinserir no próximo prompt e vou falar assim, ó, agora usa esse mesmo mascote segurando uma caixa de entrega. Ele vai recriar aquela imagem em 3D, perfeito, segurando a caixinha de entrega, o mesmo mascote. Depois fala, agora cria novamente mascote numa moto, fazendo uma entrega de moto. Ele vai recriar em cima daquilo ali. É fantástico também, você consegue repetir quantas vezes você quiser. Então, bem legal isso aqui, o pessoal do marketing está usando muito. Outro vídeo, outra solução. Eu vou passar vários agora, depois eu vou pôr os links aqui no chat, tá? Essa aqui, ó, Wizard AI. Essa aqui eu particularmente estou usando também no meu canal. O que ela faz? Você sobe um vídeo longo, o Atila aí também que tem canal no YouTube, Atila. Você pega um vídeo seu, vamos supor lá, eu faço um vídeo de 20 minutos para o meu canal. Eu subo aqui nessa IA, ela vai transcrever o texto, o áudio para texto, vai entender o que está sendo falado em português ou inglês ou qualquer outra língua, e vai criar cortes curtos para você usar em Reels ou compartilhar cortes no seu canal. Então ela vai separar os assuntos. Até um filme poderia fazer isso? Ela tem um limite de tempo máximo, que eu acho que são 20 a 30 minutos. Vai pegar um filme de 1h20, ela aí faz. Você partir, sim.
E aí ela cria esses trechos pequenos de vídeo, ela exporta, ela faz um tracking do seu rosto. Isso eu achei fantástico. Então, se a minha cabeça se mexe, ou se eu estou no canto da tela, ela encontra o meu rosto, coloca no tracking aqui, centraliza, coloca uma legenda enquanto eu falo, e já gera um vídeo prontinho só para eu subir no meu canal, no meu Reels. Então isso aqui ganha muito tempo. Isso aqui antigamente, para fazer na mão, era absurdamente trabalhoso, você tinha que parar, entender o que está sendo falado, cortar de uma forma que fizesse sentido, e hoje ela faz isso aí tudo automático, você ganha muito tempo. Bem legal também. Outra é a bacana aí pra galera do business aí, ó. ManyChat. Esse aqui já tá bem famoso aí entre a galera do marketing digital, mas você consegue basicamente criar chatbots, né, que são robôs de bate-papo que vão conversar com o seu cliente e você treina ele com a sua base de dados, por exemplo, com os produtos que você vende, você dá para ele o preço, o produto, o tempo de entrega, você alimenta ele com todo o conhecimento que uma pessoa real teria, e aí você oferece isso aqui em um site, ou no WhatsApp, ou no Messenger lá do Facebook, e ele conversa com as pessoas. Então, uma pessoa chega e pergunta, olá, tudo bem? Queria saber mais do produto tal. Ele vai entender e vai responder, o produto faz isso tal. Ah, mas quantos dias para entrega? 2 dias, tal. E ele vai criando uma conversa ali como se fosse uma pessoa de verdade, com base no que você ensinou. É fantástico também. Dá para integrar ela com o Instagram. Então, quando vocês veem aí, hoje tá muito comum a pessoa colocar no Instagram assim, se você quiser saber mais desse assunto aqui, digita a palavra tal no chat que eu vou te mandar. Vocês já viram isso? Vou te mandar aqui agora, exclusivo para você. É o ManyChat que está conectado no Instagram da pessoa. E aí você define uma regra de palavra-chave. Então, vamos supor, manda a palavra link, que eu vou te mandar uma lista dos links das IAs que eu usei aqui. Isso aí é uma regra que você faz lá e ele manda automático como se fosse você. É bem legal também. Então, isso aqui para você lidar com atendimento a cliente, suporte, num volume absurdo, não tem outro jeito, né? Ou você contrata 100 pessoas, ou você bota uma IA dessa lá para te ajudar. Mais uma aqui que eu queria mostrar. Mentionlytics. Isso aqui é legal. Ele monitora suas redes sociais para saber o sentimento que as pessoas têm sobre a sua marca, sobre o teu negócio. Então, exemplo, eu tenho um restaurante. Eu posso receber reviews lá no Google Reviews, eu posso receber reviews aqui nos Estados Unidos tem vários tipos de reviews aqui, tem TripAdvisor, tem vários aqui. E aí ele vai ficar monitorando essas redes todas aí para poder te passar um relatório sobre como que está a visão da sua marca. Ele vai ler os reviews negativos, positivos, e vai te dar um painel geral aí, um dashboard. É bem legal, viu? A galera usa muito aqui. Eu trabalhei um tempo atrás numa rede de car wash, né, de lava-jato. A gente estava em 44 cidades. E a gente usava uma ferramenta dessas aqui para manipular os reviews que cada loja recebia. Então, como eram muitos car washes em 6 estados, 44 cidades, era difícil para uma pessoa só fazer o trabalho, né? Ler um por um. Um volume muito grande de dados. Então, a gente tinha uma ferramenta dessa aqui que analisava e reportava para o time de marketing para eles saberem se está vindo bem, se está vindo mal, se teve alguma coisa negativa, se tinha um gatilho, de repente, de um review muito negativo que já tinha que ser resolvido rápido, né? Para evitar que atrapalhasse a imagem, né, da empresa. Então, é outra tecnologia, outra solução de IA bem legal essa aqui. O outro legal aqui que eu vou passar é esse cara aqui, ó. Fireflies. Isso aqui é um assistente de reuniões. Você integra ele com Google Meet, com Microsoft Teams, por exemplo, Zoom, todos esses apps de reunião online, e ele consegue transcrever tudo que foi falado na reunião, te mandar um relatório com os tópicos, ele consegue te dar insights. É fantástico isso aqui. Ele transcreve áudio, escreve para você, ele pode traduzir também. Então, tem várias integrações aqui, como eu falei. Acho que até com telefone ele funciona. CRM,
Zapier, que é um sistema de integração com vários outros sistemas aí. Olha lá, Salesforce. Então achei muito legal, já vi o pessoal usando isso aqui. Ele entra na reunião como se fosse uma pessoa de verdade. Parece lá, Firefly entrou na sala de reunião. E ele fica ouvindo tudo ali como se fosse uma pessoa. E aí ele vai transcrevendo, anotando, e depois ele gera os relatórios para você. Bem legal também. E esse eu acho que é o último que eu tinha, Silvio, para mostrar aqui dos apps. Tem muito mais que isso, tá? Eu recomendo todo mundo pesquisar. A munição, é muita coisa para a cabeça. É muita coisa. Como é que a gente está de tempo, Silvio? O nosso tempo está estourando, a gente tem 6 minutos. Tá. Então, mostrar uns vídeos aqui do YouTube que eu achei muito legal, cara. Vamos ver se vai abrir rapidinho. Isso aqui, ó, saiu essa semana, tá? Isso aqui saiu essa semana. Aliás, saiu ontem. É um vídeo de uma conferência da NVIDIA, uma conferência anual, que eles mostram as novidades e tal. E eles fecharam agora uma parceria com a Disney. E eles vão produzir agora os robôs mecatrônicos de alguns personagens da Disney usando IA. Né? Que até então o mecatrônico ele era um robô burro, né? Ele era mecânico, só mexia e tal. Agora isso aqui não. Isso aqui o robô pensa, conversa, anda, ele toma a decisão sozinho. É impressionante. Vou pôr rapidinho aqui pra gente ver. About the same size. Deixa eu correr aqui pra parte interessante, que é a hora que entra esse carinha aqui, ó. Tá saindo áudio, Hey guys. So I understand you guys are powered by Jetson. They're powered by Jetsons. Little Jetson robotics computers inside. They learn to walk in Isaac Sim. Olha lá. Ele tá dizendo aí que o robô ele foi treinado para andar da forma como um personagem anda. Então esse jeitinho, esse jogo que ele tem, ele aprendeu isso. This is orange and this is the famous green. They are the BDX. Olha lá. No, it's not time to eat. E ele conversa, tá? Super legal. Isso aqui saiu ontem. Tem um outro aqui que eu queria mostrar rapidinho. Esse aqui saiu esse mês, ó, 9 de março. Esse aqui é um robô que chama Figure One. Ele é o resultado de uma parceria entre a OpenAI com a Figure, que é um estúdio também de desenvolvimento. E esse robô roda o ChatGPT que a gente conversou aqui. Hey, Figure One, what do you Pode see reparar right que o visor dele mostra o mesmo que eu mostrei no meu celular. Aquela bolinha branca que se mexe, ó. É o mesmo motor. Olha lá, ele pensando. I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Ele perguntou, né, o que você tá vendo? Ele falou, tô vendo aqui uma mesa, tô vendo alguns pratos ali no secador de louça, tô vendo prato aqui na mesa com uma maçã em cima e um copo. E você com a mão na mesa. Great. Can I have something to eat? Aí ele pediu alguma coisa para comer. Ele não falou que ele quer a maçã, tá? Pensem nisso. Como é que o computador entendeu o que é de comer ali, tá? Ele falou, ó, eu quero alguma coisa para comer. Não pediu uma maçã. Sure thing. Olha lá. Ele viu a maçã, pegou, olha os movimentos, como que é real. Great. Complexo. Deu a maçã para ele. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? Agora ele falou, você pode explicar por que você fez isso enquanto você pega esse lixo e jogou alguns papéis ali por cima. On it. So I gave you the apple. Olha isso. Because it's the only edible item I could provide. Olha as nuances, galera. Isso aqui pode parecer bobo, tá? Ah, tá, ele pegou o papel e jogou. Repara na entrada do prompt que ele falou. Me explica por que você me deu a maçã enquanto você tira o lixo. Ele não falou que o lixo estava em cima do prato, ele não mandou botar o lixo na cesta. Isso tudo ele fez por IA, ele deduziu, ele entendeu isso. Cara, isso aqui é um nível absurdo, assim. 10 anos atrás, nem se pensava em nada perto disso. You with from the table. Olha lá. Ele tá limpando a mesa.
e ele falou que a maçã era o único item comestível que estava na mesa. Então ele deduziu, pediu um negócio para comer, só tem a maçã, vou dar maçã para ele. Olha lá, entregou a cestinha. Você imagina os filmes que vão sair disso, né? Fantástico. E isso aqui é uma coisa que o Elon Musk fala. Tarefas chatas que ninguém quer fazer. Arrumar a cama, fazer a louça, limpar a louça, fazer comida. Vai ser tudo robô. E aqui nos Estados Unidos eu postei 2 Reels no meu YouTube e no Instagram, mostrando um robô que eu vi em um mercado, que é um robô que ele anda pelas prateleiras escaneando tudo que está nas prateleiras, verificando preço, estoque, se faltou um item tem que ser reposto. Ele anda entre as pessoas, cara. Já tem isso aqui hoje. Eu parei do lado dele, eu falei assim, eu vou sacanear um robô. Eu vou fechar ele para ver o que ele vai fazer. Se ele vai me atropelar. Eu cheguei perto dele, fiz assim, ó. Fechei assim em volta dele. E ele parou na hora e começou a apitar. Mas ele não fez mais nada. Ele parou o trabalho dele e esperou eu sair da frente dele. Então já tem isso aqui na BJ's, que foi a loja que eu vi. Depois o Walmart também tem um robô maiorzão, grandão, que faz o mesmo trabalho. Ele sai escaneando prateleira no meio das pessoas durante o tempo normal, assim, de funcionamento. Você tromba o robô, ele tá lá fazendo o trabalho dele. E também o Costco, que é um atacado aqui, grande atacado, também tem robô e faz a mesma coisa. Você tá lá fazendo compra, de repente vem um robô do teu lado e ele passa ali, faz o serviço dele e vai embora. Então é bem comum, e eu acho que é questão de tempo para a gente começar a ver esse tipo de robô aqui nas ruas, não nas vai casas. ter mais ninguém. Policial de trânsito não vai ser mais corrupto. Tem o da Tesla aqui, ó. Rapidinho vou mostrar esse aqui da Tesla. Cadê? Aqui que não está disponível. Tesla Bot. Esse aqui, ó. Agora foi. Que legal. Treinando o movimento. Olha como que é a visão computacional dele. Ele aprende o ambiente. Isso aqui é o treinamento assistido que eu falei. Então tem uma pessoa ali fazendo, mostrando para ele o que tem que ser feito. E ele tá aprendendo a movimentar os braços, tal, de acordo com o que o rapaz tá fazendo. E memoriza, né? Fica memorizado. Exato. Olha lá. Tarefas complexas. Né? Fantástico. No final tem uma dancinha aqui, ó. Legal, né? Por fim aqui, acho que só mais um para fechar. Esse é rapidinho. Esse aqui ficou famoso uns meses atrás aí, ano passado, né? A Mecha. Ela chama a Mecha. Porque ela tem os olhos, né? Uma expressão facial muito realista, né? Então parece que ela acorda, assim, assustada, e ela começa a se olhar assim, olha que coisa maluca. Olha os movimentos, como que eles são. Lembra um pouco aquele filme AI, né? Que tinha... que o menino era um robô, ele parecia um garoto real, mas ele era um robô, e a gente está chegando nisso. Está muito perto de chegar nisso. Olha lá, ela sorri. Ela conversa também, estão trabalhando nela. Tem a Sofia, né? A Sofia, em 2017, foi apresentada na ONU e recebeu a titularidade da Arábia Saudita como cidadã. Verdade. Em 2017. Bacana. Silvinho, é isso, cara. Eu não quero me alongar mais, não. Ô, Rodrigo, eu posso ligar em 5 minutos? Que tem um negócio para falar contigo aí do nosso projeto, pode? Tem, assim que a gente fechar aqui, a gente se fala. Bom. Silvinho, tá com você, Silvinho. Ô, João, quero falar para você que vai acabar seus problemas ali de atendimento no balcão. Viu aí, né? Repositor, atendimento... Questão de tempo, né, cara, para chegar a tudo isso aí. Eu acho que hoje pode ser que tem um problema aí de custo, né,
moeda e tal, mas, cara, é questão de tempo para popularizar, né? Não vejo a hora, viu? Tá complicado. Que loucura, hein? Que viagem essa nossa aí. Maravilha. Eu poderia falar que essa viagem foi pro presente, mas não, pro futuro, mas não, é um presente, é o que está acontecendo agora. Rodrigo trouxe aí muita informação. Muita coisa. A gente ferveu aqui a cabeça de tanta coisa, de tecnologia que está vindo para o mercado e a gente está tendo isso aí atrasado, né? Não é de primeira mão, a gente já está atrasado nesse conhecimento da busca. E hoje a gente teve essa aula aí com o Rodrigo Bueno, trazendo toda essa dinâmica de interação. Para mim aqui, um feedback meu sensacional, marquei muitas coisas aqui, coisas que eu consegui identificar para utilizar no dia a dia meu aqui da empresa, da agência, para buscar estar à frente, né, com essa tecnologia. Principalmente a tecnologia que está ali aberto e muitas vezes gratuito. Exato. Tá ao alcance de todos. Coloquei os links no chat, tá? Quem quiser pegar aqui, tem todos os links para vocês explorarem. Sugiro que depois tire um tempinho para ver aí, aprender. E eu espero que eu possa ter conseguido compartilhar um pouquinho aí do que é. Espero que tenham todos aproveitado, que tenha feito aí a diferença, né, para todos que participaram. Esse que era meu objetivo maior. Muito bom. Obrigado. Acredito que daqui uns 6 meses podemos voltar, né, com esse tema para a gente ver como que evoluiu. Esse webinar vai ficar gravado, ele está gravado, depois eu compartilho com vocês. Quiser assistir novamente, fique à vontade. E aí a gente volta daqui uns 6 meses para o Rodrigo trazer mais informações de como está essa dinâmica toda da inteligência artificial. Legal. Eu acho que a Anne levantou a mão aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Obrigado, pessoal, aí pelo palminha. Obrigado a todos aí. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente fechar, pessoal? Não, só agradecer a vocês, viu? Obrigado aí pela atenção, pelo tempo de vocês. Obrigado. Vamos fazer acontecer. Sensacional. Muito obrigado. É isso? É isso aí. Pessoal, obrigado. Obrigado pela oportunidade, Silvio. Foi sensacional. Pessoal, uma ótima noite para todos e até o próximo webinar. Forte abraço. Boa noite. Um abraço. Até logo.